Bom, meus amados amigos e irmãos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas. Quero, nesse instante, trazer aqui uma curiosidade bíblica. Desta feita, eu quero fazer uma pergunta: existe graduação de pecados? A pergunta é interessante, né? Mas nós vamos diretamente para a Bíblia porque é uma coisa rápida e objetiva. E a minha resposta de imediato diria que sim. Eu diria que sim, que existe sim. Vamos para o Pentateuco, dando-se início, lá no livro do Levítico, capítulo número 20. Vou ler poucos versículos para ser breve. 20, o verso de número 2 diz assim: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinar em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Veja que está se tratando de um pecado muito sério, né? Que é dar ou entregar seu filho em holocausto, ok? Vamos agora para o Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo número 11, e o versículo número 21. Mateus 11 e 21, ok? Glória a Deus. Diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiros e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então, observa que aqui o próprio Jesus está falando sobre a questão do rigor, da cobrança, né? Sobre, claro, né, os pecados que foram cometidos, pelos erros que foram cometidos, ok? Vamos mais além. Nós também leremos no Evangelho segundo que escreveu Marcos, capítulo 3, verso 28. Estou só lendo os versículos bíblicos, não estou fazendo comentário, porque é uma curiosidade. E muitas vezes nós ficamos, nos perguntando: será que de fato existe graduação de pecado? É bom que fique bem claro que nós estou aqui fazendo apologia a tipo de pecado. Pecado, ele é pecado sim, claro, mas existe uma certa cobrança a mais por parte de alguns. Então, Evangelho de Marcos 3 e verso 28. Diz assim: Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e de toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, observe que, claro, está falando sobre o Espírito Santo, e aqui se leva praticamente que é um extremo, mas observe que quando nós começamos a observar o que diz o texto sagrado, nós observamos que de fato, assim, eu diria, graduação de pecados. Bom, no Evangelho de João, capítulo número 19, verso 11, João 19, 11. Olha o que diz o texto. Diz assim: Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui, claro, ele está falando sobre Pilatos e sobre Judas. A parte final do verso 11 diz: Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, Jesus está dizendo que
pecado de Judas é maior do que o de Pilato. Ok? E para nós encerrar, vamos para a primeira carta de João, no capítulo 5, verso 16, para nós encerrarmos essa curiosidade. É muito bom, meus irmãos, são coisas simples, mas que muitas vezes nós deparamos com alguma situação como esta e ficamos a mercê. Tem ou não tem, há ou não há, e aqui a resposta é literalmente bíblica. Primeira carta de João, capítulo 5 e verso 16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Amém? Então aqui está, para nós fecharmos com chave de ouro, essa passagem bíblica que está inserida na primeira carta de João, capítulo 5 e verso 16. Talvez alguns queiram fazer alguns comentários sobre essas questões. Eu deixo bem claro, irmãos, que eu não estou aqui para trazer polêmica. Eu estou aqui lendo a Bíblia. Alguns podem querer fazer algumas comparações, mas fica a mercê ou à vontade de cada um aí. Eu só quero apenas falar e enfatizar que muitas vezes há-se essa dúvida, há-se esse questionamento. Pecado é pecado aqui, além, em qualquer lugar. Agora sim, existe a gravidade? Existe. E o próprio Jesus deixou bem claro isso, que existe pecados que é mais grave do que o outro. Amém? Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima curiosidade bíblica, em nome de Jesus.